A paz do Senhor, meus irmãos. Queiram estar sentados, por gentileza, em nome de Jesus. Quero, com muita gratidão, com muito carinho a Deus, agradecer nessa noite. Saudação de bem-vindos. Trago um abraço do meu pastor presidente e me sinto muito honrado em poder estar aqui num evento tão grandioso como esse. Na coordenação geral, né, nosso pastor Reis, a gente fica muito grato que a gente conhece as pessoas só de ouvir falar das redes sociais, e quando a gente pode vê-los, né, e de forma carinhosa abraçá-los, a gente entende que daqui um pouquinho a trombeta está tocando, e que isso que se inicia aqui, né, não vai terminar ali, vai ter continuidade ali, meus irmãos. Então nós ficamos muito alegres em poder estar aqui pela primeira vez, entendendo que Deus é aquele que une propósitos, né? Pastor Jamiel é um colega, um amigo. Nós estamos aí desbravando o Brasil já há alguns dias, né, Pastor Jamiel? Semana retrasada nós estávamos ali em Pernambuco, né? Estávamos ali ministrando para a área de adolescentes, e a gente fica muito grato em ver que Deus vai fazendo essas conexões, né? Ele é especialista em fazer essas conexões. E ver a igreja interessada no ensino da palavra nos deixa de sobremaneira com o coração alegre. Estamos vivendo num tempo em que estudar a Bíblia cada vez mais incomoda o terreno do nosso inimigo, porque o quanto mais analfabetos espirituais existir, menos resistência, menor será a resistência contra o reino das trevas. Mas quanto mais nós nos aplicarmos ao estudo da palavra, mais nós viveremos a expressão de Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E essa expressão ela é extraordinária, porque ela não diz que a igreja está acuada, recebendo pressão. É o contrário, ela diz que a igreja é que está pressionando, e a porta a qual ela pressiona não resiste, cede, abre, e a igreja entra e resgata o cativo do seu cativeiro, pondo em liberdade, cumprindo o ídolo do Senhor Jesus. E isso, meus irmãos, só pode acontecer através da palavra. Então, parabéns a todos que aqui estão, a todos que estão nestes seminários, os nossos seminaristas. Vocês estão de parabéns por estarem aqui e aplicarem esse tempo no desenvolvimento espiritual de vocês. Amém? Então, nós temos um tema proposto. Não sei se os meninos conseguiram colocar lá, né, o slide. Se sim, por favor, coloque ali para nós. Eu trouxe slides bem sucintos, são poucos slides, para nós podermos trabalhar melhor a apostila aqui. Já quero de antemão dizer aos irmãos que eu procurei fazer uma apostila em que vocês pudessem de fato ter material para estudar, e coloquei elas em tópicos para que vocês possam também pesquisar depois os tópicos que estão na apostila. Então, de forma estrutural, nós temos uma introdução bastante longa, aonde eu trago os assuntos que a gente está abordando, e eu fiz uma ementa como se fosse de fato uma aula, para que vocês depois pudessem em casa se organizar a partir dessa ementa, né? E aí, através dos assuntos que aqui serão abordados, vocês também buscarem mais recursos, porque ela está aqui nessa ementa de forma estruturada. Eu não vou ler a ementa porque ela é protocolar apenas, mas eu quero já começar na página de número 17, o tema da plenária dessa noite é a relativização dos valores na adolescência. Para quem ainda não me conhece, eu sou um obreiro integrado
na cidade de Porto Alegre, para pastorear o rebanho de adolescentes. Hoje eu não atendo mais congregação, né? Não atendo mais o templo, né? Congregações, eu atendo exclusivamente ao ministério de adolescentes. Inclusive, eu fui integrado para trabalhar exclusivamente com adolescentes. Nosso pastor, entendendo que precisava de uma atenção especial para essa faixa etária de idade, então ele nos chama e nos dá o desafio de pastorear esse rebanho. Hoje nós temos um rebanho de aproximadamente 3.000 crentes em desenvolvimento, né? Esse é o número de adolescentes que nós temos em Porto Alegre, na capital, né? Isso fora a região metropolitana e o estado, que aí nós temos um número bastante expressivo de adolescentes. Então, a minha igreja hoje é composta por 3.000 membros, né? Esses 3.000 membros é que eu me dedico dia e noite, não tem horário para mim trabalhar com eles, não tem horário para mim atender eles, e eu sou um pastor, e o pastor, ele é o diácono, né? Ele é o que serve. Então, a nossa intitulação é a que nos faz servir mais. Então, eu estou no Ministério de Adolescente para servir aos adolescentes, na porta para receber, para limpar o banheiro, para puxar a cadeira, para ministrar para eles, enfim, essa é a minha ocupação, ministrar aos adolescentes, não apenas de púlpito, mas também de praxis, né? Como a gente diria aí na linguagem da administração, no chão de fábrica, né, meu parceiro? No chão de fábrica. Mas eu gostaria de passar o próximo slide, se eu mandei atualizadinho, deixa eu ver ali, tem a fotinho da família aí no primeira classe, a minha primeira classe, hoje lá em Porto Alegre, eu, minha família, que é composta por 4 filhos, minha esposa, uma nora e uma neta, né? É a minha meia tribo, né? Com a ajuda dos filhos, eu vou conseguir chegar na tribo completa, fiquem tranquilos, né? Porque agora eu passei a tarefa para eles, eu já, né, levantei a meia tribo, é a meia tribo do Joelson, não é de Manassés, é a meia tribo do Joelson, amém? Eu quero propor um texto para os irmãos, para nós iniciarmos, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 3, está na tela ali, e o versículo de número 11, Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 11, diz assim, a tradução, né, da Ara, Almeida, né, é isso aí, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos do que temos visto, diga comigo, nós dizemos o que sabemos, e testificamos do que temos visto. Se vocês já deram uma olhada no material que eu preparei, vocês vão observar que eu trago algumas referências bíblicas, sempre fundamentando, porque a nossa fonte primária é a Bíblia, mas eu vou trabalhar alguns conceitos também, baseados no que nós temos de estudo do desenvolvimento humano, porque nós estamos falando de pessoas, diga comigo, pessoas. Mas está fraquinho, vai lá, pessoas. Nós somos, enquanto professores de escola bíblica dominical, gente cuidando de gente. Diga comigo, gente cuidando de gente. Entendendo que quem inaugura esse conceito de gente é o próprio Jesus. Quando Jesus traz a expressão, eu sou a porta, né? No Evangelho de João, ele vai dizer, eu sou a porta. E ele diz o seguinte, quem entrar por mim, salvar-se-á. Ele diz, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Quando Jesus traz essa expressão, ele está cunhando, inaugurando a expressão gente. Como assim, Joelson? Não entendi. Jesus, ele era extraordinário, e aqui eu já quero começar a trabalhar um pouquinho a apostila, porque pensando no mestre, e eu já volto para esse texto para vocês entenderem do porquê que eu vou fazer essa introdução, sendo ele o modelo, sendo ele o exemplo, sendo ele aquele a quem nós devemos seguir de professor, ele quando estava no público, ele atentava para as 3 características da teologia sistemática, quando nós vamos construir um bom sermão, né? Quando a gente vai construir um bom sermão,
a teologia sistemática, ela pede para que nós atentamos para 3 tópicos que são indispensáveis na construção de qualquer sermão. Primeiro, toda ministração precisa ser cristocêntrica. Diga comigo, toda ministração precisa ser cristocêntrica. Ou seja, Cristo é o centro da mensagem. Por isso que Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3,16, ele vai dizer que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E aí ele vai dizer, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros. Então, o centro é Cristo, o cerne é Cristo. Então, todo sermão precisa ser cristocêntrico. Segundo tópico, todo sermão precisa ser textual. Diga comigo, todo sermão precisa ser textual. Ou seja, o seu conteúdo precisa ser extraído da palavra, da Bíblia. Essa é a fonte primária do nosso conhecimento. Mas nós, enquanto assembleanos, nós, enquanto cristãos, somos extraordinários em construir sermãos cristocêntricos. Somos exímios construtores de sermãos baseados em textos bíblicos. Porém, o terceiro ponto é o que me traz preocupação. Qual é o terceiro ponto? Atentar para o público para qual se está falando. Então, um sermão, para ele atingir a plenária proposta para ele, esse terceiro ponto, ele não pode faltar quando você estiver organizando esse sermão. A sua aula, quando você estiver estudando a revista, você precisa olhar na capa da revista para qual faixa etária de idade aquela revista está sendo indicada, porque aquele público tem aquela cognição, tem aquela compreensão, tem a habilidade para poder compreender o conteúdo que vai ser colocado por conta dos estudos que foram feitos para que aquele conteúdo pudesse chegar naquela pessoa. Então eu preciso atentar para isso. E Jesus, ele era extraordinário. Ele é o próprio sermão. Oh glória, aleluia. Ele é a fonte do sermão, porque ele disse, sem mim nada podeis fazer. Só que para além disso, ele sendo o próprio sermão, ele sendo a própria fonte primária do sermão, ele atentava para o público para o qual ele estava falando. Quando ele estava no meio de pastores, ele dizia, eu sou o bom... Oh glória, falar para um público inteligente é outra coisa. Eu sou o bom pastor, porque ele estava fazendo a interlocução com quem? Pastores. Mas mudava o público, ele ia para o meio dos agricultores, ele continuava dizendo, eu sou o bom pastor? Não, ele dizia, meu pai é o lavrador. Por que ele dizia, meu pai é o lavrador? Por que aqui ele não aplicou, eu sou o bom pastor? Porque ele atentava para o público para o qual ele estava falando. Daqui a pouco o público mudava, era um público mais infantil, as crianças, pequeninos. Eu creio que ele pedagogicamente se inclinava, porque ele tinha uma suavidade quando ele falava com as crianças, ele era tão amável, ao ponto de usar expressões de carinho, como pequeninos. Ele olhando para elas, ele dizia, deixai vir a mim os pequeninos. Então, Jesus atenta para o público para o qual ele está falando. E quando ele diz, eu sou a porta, ele está falando para pastores que conheciam 2 tipos de porta. A porta das ovelhas, pelas qual eles encaminhavam as suas ovelhas para os pastos, mas na porta das ovelhas nós sabemos que aconteciam algumas situações, dentre elas mercadores que ficavam olhando ali quais as ovelhas que tinham melhor lã, quais que eles podiam dar o melhor lance, mercadores na porta das ovelhas. Outra porta que os pastores conheciam era a porta do matadouro, que era a porta que a ovelha entrava com vida, mas saía morta.
Jesus, conhecendo o contexto desses pastores, para não suscitar neles uma interpretação errônea, equivocada, conhecendo para quem ele está falando, ele se preocupa em explicar o texto, dizendo: eu sou a porta, porém, entre tudo, contanto, todavia. Ele quis explicar que ele não era a porta das ovelhas, onde estariam mercadores à espreita, para saber qual é a melhor ovelha, para dar o melhor lance. Como quem diz, ele sabia que ele não era aquele que preparava ovelhas, para alguém dizer: agora é o momento do meu departamento, agora é o momento da minha classe. Não. Ele sabia que os pastores tinham algumas dificuldades com porta, então ele também se preocupou em mostrar que ele não era a porta que levava para a morte. E na sua explicação, extraordinariamente, ele diz: eu sou a porta. Mas o pavor não se instala nos pastores, bem pelo contrário, os pastores se alegram, porque ele termina dizendo: eu sou a porta, porém, entre tudo, todavia, quem entrar por mim não morrerá, quem entrar por mim não será vendido, quem entrar por mim foi comprado, quem entrar por mim foi resgatado, quem entrar por mim salvar-se-á. Aleluia, glória a Deus. Por que essa introdução? Por quê? Porque nós somos gente cuidando de gente. Gente, para ser gente, precisa gerar um tipo de atitude. Se nós queremos saber se nós somos gente, nós precisamos olhar para as atitudes que nós estamos gerando. O próprio Jesus disse que pelo fruto conheceremos a árvore. Então eu preciso olhar para a atitude que nós estamos gerando. Gente que é gente só gera um tipo de atitude. Qual é a atitude que gente gera? Gente ilesa. Gente que é gente precisa necessariamente gerar gente ilesa. Gentileza é a fusão de duas palavras: gentil, amável, agradável, e ileso. Vou dizer de novo: gentil, amável, agradável e ileso, sem dor, curado, sarado, salvo. Gente, para ser gente, tem que gerar gente amável, agradável, porém curada, sarada. Jesus disse: eu sou gente, quem passa por mim sai do outro lado curado, sarado, ileso. Você, como professor de escola bíblica dominical, é um agente, oh glória, de Deus, para receber pessoas que vão chegar das mais variadas formas na sua classe. O importante, meus irmãos, não é como elas chegarão na sua classe. O importante é como elas sairão da tua classe. Porque uma vez passando por vocês, elas vão sair do outro lado ilesas, curadas, saradas pelo poder da palavra. O texto que eu trago de João 3:11 trata disso. Então eu preciso falar de gente, porque como nós estamos tratando de gente, nós precisamos entender, ainda que de forma muito básica, como é que gente funciona. E eu ouvi aqui numa das plenárias, eu estava no online, glória a Deus pelo online, né? Aqueles que nos assistem online, recebam aí da parte de Deus, sejam gente, que o Espírito Santo possa lhe converter em gente. Aleluia, amém? Eu ouvia no online um dos pastores que me antecedia falando justamente que nós precisamos compreender o contexto humano, porque nós estamos tratando com gente. E como é que gente funciona?
Talvez você possa olhar e dizer, mas Joel, nós somos totalmente diferentes. Mas eu vou parafrasear o pastor que me antecedeu. Nós, enquanto criatura, temos um manual de fabricação. Tudo que foi criado possui a assinatura do seu Criador. Tudo. Qualquer criador assina a sua criatura. E quando nós tratamos de adolescente, nós precisamos explicar isso para eles. Precisamos mostrar que eles têm a marca do Criador. E eles são extraordinários, eles são inteligentíssimos. E eu dizia para eles que nós somos uma igreja trinitarista. Você concorda comigo? Sim ou não? Somos uma igreja trinitarista? Uma igreja que crê em um Deus trino. Uma igreja trinitarista. Nós cremos no Pai. Cremos no Pai. Agora que interessante, a Trindade, né? O Elohim, né? No plural. Eles têm uma reunião no céu e eles criam quem? Eles criam o homem. Gênesis 1:26. Eles criam o homem à sua imagem e semelhança. Abençoam o homem no 27 até o 26. Deus não disse que o homem era bom. Ele criou as coisas e dizia, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Quando ele cria o homem, ele se cala. É no 26 que ele olha para o homem, vendo que o homem sozinho não era boa coisa, cria a adjuntora, e aí ele diz então, macho e fêmea, Deus os criou, e só a partir do macho e fêmea, é que vem o versículo 27 e diz, e os abençoou. A bênção veio a partir da matriz de Gênesis. Qual é a matriz de Gênesis? A matriz de Gênesis é número, ou seja, 2, espécie, a mesma espécie, e gêneros diferentes. Essa é a matriz de Gênesis. Para receber a bênção de Deus, é uma dupla da mesma espécie, de gêneros diferentes. Oh, glória, aleluia. Esse Deus trino cria o ser tricotômico. Diga comigo, tricotômico. Porque nós também temos 3 instâncias. Quais são elas? Corpo. Não entendi. Corpo. Já começa a haver uma simetria aí. Um Deus trino cria um ser tricotômico. Esse ser tricotômico, nós temos pedagogos aqui. Quantos pedagogos nós temos? Por gentileza, levanta a mãozinha. Pedagogos, pedagogas, por gentileza, levanta a mão aí. Olha aí que maravilha. A pedagogia vai nos dizer que nós, enquanto seres humanos, nós nos desenvolvemos em 3 estágios, em 3 fases da vida. Quais são essas fases? Nós nos desenvolvemos na infância, adolescência e fase adulta. Quantas fases eu disse? Um Deus trino cria um ser tricotômico que se desenvolve em 3 fases. E se eu disser para vocês que cada uma dessas fases possui 3 estágios? Estão aí os pedagogos. Quando eu falo da infância, eu falo de primeira infância, segunda infância e terceira infância. Vocês querem me ajudar, né? Quando eu falo de adolescência, eu falo de adolescência inicial, média e final. Quando eu falo de vida adulta, eu falo de adulto jovem, adulto, alguns não gostam, mas eu fico com a Bíblia, adulto velho. A promessa para os velhos. Uma igreja que não tem velho deixou de sonhar. Oh, glória. A realização pode estar nos mais novos, mas o sonho está no velho. Um Deus trino cria um ser tricotômico que se desenvolve em 3 fases, cada fase com 3 estágios. Aí você vai dizer, não, Jesus, mas isso aí tu está puxando para a questão da biologia, ok? Vamos para o elemento primo, o elemento que está em tudo, o átomo. Tudo é concebido de átomo. Em quantas partes se divide o átomo, gente? Eita, agora, vocês querem me ajudar? Quais são elas? Prótons, nêutrons e... Não, Jorge, mas então vamos para as artes. As artes são complexas, não tem como fazer essa simetria, não. Tem músico aqui? Tem músico? Cadê os músicos? Levanta a mão, os músicos. Em quantas partes se divide a música, meus irmãos? Em quantas partes?
A expressão da alma humana, a música, se divide em quantas partes? Ritmo, melodia e harmonia. 3. Eu vou parar por aí. É só uma introdução, para você entender do que nós vamos entrar aqui. Porque você é concebido de 70% de água. Quanto que eu disse? Quantos estados a água tem? Oh, glória! Tudo que foi criado tem a assinatura do seu Criador. O salmista disse: do céu é a terra, oh glória, e todos os seus habitantes. Você tem a marca dele. Você tem a marca dele. Oh glória, aleluia. Nós poderíamos falar do Cronos, que foi dividida a eternidade, e eu me atrevo a dizer que a eternidade também tem as suas divisões, porque senão o salmista não dizia: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então alguém tem o instrumento para medir a eternidade. Quem tem o instrumento para medir a eternidade? Aquele que é maior que a eternidade, aquele que é antes da eternidade, ele tem. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Te alegra, meu irmão, você não é um povinho qualquer, você tem a assinatura do Criador do Universo. Nós cantamos tantos como a areia da praia, e é verdade, e volto a dizer, daqui um pouquinho a trombeta vai tocar, daqui um pouquinho nós veremos Ele como Ele é. Aleluia. Há um diálogo entre dois mestres nesse versículo, e nesse diálogo eles começam a discutir coisas profundas, e Jesus, entendendo a limitação de Nicodemos, Jesus então traz a expressão: nós, e ele se referia aos discípulos que andavam com ele também, falamos do que conhecemos. Então ele está dizendo: quem está falando para ti, Nicodemos, é quem tem o conhecimento teórico do negócio. Eu falo do que eu conheço. Mais do que isso, ele está dizendo: Nicodemos, quem está falando para ti também tem testemunha, e testemunha fala de prática. Por quê? Porque só pode ser considerado uma testemunha válida quem estava no local na hora do fato ocorrido. Então Jesus está dizendo: eu testifico do que eu tenho visto. Então ele está dizendo: além de eu ter o conhecimento teórico, eu também tenho o conhecimento prático. Só que aí, olha o versículo: mesmo sendo alguém que tem teoria e prática, que vos fala, você não aceita o meu testemunho? E a pergunta aqui é: Jesus estava falando com Nicodemos de coisas celestiais ou terrenas? Celestiais ou terrenas? A Bíblia explica ela mesma. Jesus continua, e ele diz: se vos falando de coisas terrenas, olha aí, coisas que era para ser entendido na praxe do dia a dia, coisa que ao falar deveria ser entendido por vocês, coisa que quando se falar deveria ser compreendido, porque é da natureza de vocês. É isso que Jesus está falando, é da tua natureza. Se eu falando para ti de coisas que teoricamente deveriam ser entendidas por você, com a autoridade que eu tenho de quem conhece teoricamente, de quem conhece de forma prática, mesmo assim você não me compreende? Como você vai compreender quando eu vos falar das coisas celestiais? Olha o que Jesus está colocando aqui. Há quase que um pré-requisito para que a gente possa de fato compreender as coisas celestiais. Qual é esse pré-requisito? Conhecer as coisas que não são celestiais. Eu preciso conhecer o que não é. Eu preciso entender o que não é. Quantas vezes nos bancos das nossas classes, escola bíblica dominical, aconteceram coisas terrenas, como por exemplo, alguns dos nossos alunos
se descuidou, não tomou o remédio para epilepsia, e ele sofreu um ataque epilético na nossa classe, e alguém, por não entender, achar que era algo espiritual, algo que não era medicamentoso, foi lá, colocou a mão em nome de Jesus, sai, e essa pessoa nunca mais voltou para os nossos templos. Porque tratou o que era humano de forma espiritual. Trata o humano e depois ora por ele. Mas se eu não compreendo as coisas terrenas, como que eu vou compreender as coisas celestiais? E aqui, quando se trata de adolescente, se eu não compreendo um adolescente, operando a adolescência enquanto adolescente, como eu vou crer que esse adolescente, que para muitos é um ismaelita, ou seja, toca terror no negócio, não para quieto, você levanta toda hora para tomar água, faz barulho. Se eu não compreender a instância desse adolescente, enquanto adolescente, como eu vou crer que em algum momento, a semelhança de Samuel, que ainda não conhecia Deus, mas já estava no coral da igreja, não conhecia Deus, mas já estava cooperando nos cultos, não conhecia Deus, não era batizado, nada disso, mas já estava servindo a Deus vestidinho de uniforme do departamento, porque alguns olham e dizem: como é que pode, pastor, o senhor permitir adolescente subir no púlpito, se nem batizado em águas é ainda? Como é que pode, pastor, adolescente cantar no conjunto, se nem batizado? Então como é que fica Samuel? Precisou 3 capítulos, a Bíblia diz que veio o primeiro, veio o segundo capítulo, na virada para o capítulo 3, mas ele já estava dentro do templo, assistindo o sacerdote, vestidinho de sacerdote auxiliar, ele já estava ali, sem conhecer a Deus, sem ser batizado, sem nunca ser tocado, ele conhecia só a liturgia, o negócio dele era muito raso, mas porque ele estava no templo, na casa de Deus, como povo de Deus, dentro da tua classe de escola bíblica, assistindo a tua lição, ali Deus pode, no momento certo, chamar ele pelo nome. Aleluia! Se eu não compreendo que esse é o ambiente deles, se eu não insiro eles como igreja aqui, como que o Deus da igreja vai trabalhar na vida deles? Esse é o ambiente para eles estar. José e Maria perderam Jesus aonde? Aonde? Melhor lugar para você perder um adolescente é aqui dentro. Oh, glória! Oh, glória! O meu tema nessa noite é falar sobre esse relativismo que muitas das vezes nós, como cristãos, somos os primeiros a implantar em nossos corações. Quando eu olho para um adolescente e adultizo ele, e digo: não, esse aí já tem maturidade. Aí vem o líder de adolescente e diz: não, deixa eu lhe explicar um pouquinho. A adolescência é justamente isso. Ora ser extremamente infantil e ora ser extremamente adulto. E durante os 8 anos de adolescência, ele vai fazer essa transição e ele precisa de um orientador para orientar ele quando ele está infantil demais e para orientar ele quando ele está adulto demais. Mas aí tem aqueles desavisados que não compreendem a adolescência como adolescência, pegam esse adolescente num episódio adulto, que ele pode se estender de mais ou menos 3 a 6 meses, ele pode ficar nessa hiperestimulação, com uma cognição extraordinária, que você olha e ele diz: mas esse menino já está pronto, esse menino já pode namorar, esse menino já está pronto, e aí você vai ver que depois de 6 meses, aquele namoro não deu certo. Como é que você integra ele no grupo de adolescente de novo? Porque agora ele já não tem mais curiosidade, agora ele já tem a necessidade, porque ele experimentou. Falta de conhecimento da adolescência. Deixar um adolescente namorar é suicídio espiritual. Só que se eu não entendo a adolescência, para mim está tudo certo. Se vos falando de coisas terrenas,
Não dá para casar. Nem a lei permite. Para casar, você tem que fazer um movimento, porque ele por conta própria não pode. Não pode. Só o fato de você ter que fazer esse movimento, de ir lá e dizer para o doutor, eu estou emancipando. Ou seja, eu estou adiantando o que não é natural. Eu estou fazendo algo antinatural. Se mesmo vos falando de coisas terrenas, não aceitais o meu testemunho, como crerão quando eu vos falar das coisas celestiais? Fica a dica. Página 17. Vamos lá, meus irmãos. Agora eu vou começar. É que falar de adolescência para mim é... Aleluia. A importância da escola bíblica dominical. Eu quero ler só esse trechinho, porque a EBD, Escola Bíblica Dominical, desempenha um papel central na formação ética, diga comigo, formação ética e espiritual dos adolescentes cristãos. Então, é ponto. Nós temos 3 tópicos que eu trouxe ali, para nós tratarmos hoje. E o primeiro dele é esse papel fundamental da educação cristã, que se dá nas nossas igrejas, através da escola bíblica dominical. O segundo ponto é a necessidade de nós explorarmos as ferramentas do presente século. Precisamos explorar as ferramentas atuais. Nós somos professores do século 20, com a metodologia do século 19, lecionando para alunos do século 21. Dá para nós mudar o aluno? Não dá. Dá para nós mudar o professor? Também não dá. Onde é que a gente pode mexer? No método. Oh glória, alguém falou método. Onde é que a gente pode mexer? No método. Então eu preciso entender. Para isso tem diretrizes objetivas que fornecem a nossa escola bíblica dominical a estrutura para nós combater a relativização que um grande escritor da psicologia, o Zygmunt Bauman, chamou de modernidade líquida. Ou seja, o absoluto não é mais absoluto. A estratégia do nosso inimigo é inchar os conceitos, porque se eu incho os conceitos, eu desconstruo aquele conceito. Exemplo, família. Há 25 anos atrás, mais ou menos, se nós falássemos para alguém o que é a família, alguém iria dizer de pronto, homem, mulher e sua prole. Mas hoje, se você perguntar o que é a família, eles vão dizer mono, hétero, estendida, e aí um monte de adjetivos. Como esse conceito começou a ser inchado, perdeu o sentido, e ele ficou relativo para eles, porque para nós, a Bíblia é clara: sairá o homem de sua casa, unir-se-á sua esposa, e ambos serão uma só carne. Ele fez o primeiro casamento. A única vez na Bíblia que eu vi Deus apresentando o varão para a varoa, foi no Éden. Depois dali, eu desconheço. Ali ele disse, toma Eva aí. E ele olhou e disse, carne da minha carne, e osso do meu osso. Então a escola bíblica, meus irmãos, é essa agência que tem a potência extraordinária de, como diz aqui, fundamentar as questões éticas, morais e espirituais na vida dos nossos adolescentes. Então, você não é um qualquer, você é um agente de Deus para transformação ética, moral e espiritual de um indivíduo que está em formação. Vira aí, página de número 18. Eu trouxe alguns referenciais teóricos, eu não vou me ater neles porque são questões técnicas, depois você lê em casa, mas eu quero colocar aqui no segundo parágrafo, que diz assim, Agostinho de Hipona, em sua obra A Cidade de Deus, argumenta sobre a necessidade de uma ética cristã, olha isso, que transcenda as normas sociais. Olha isso.
Então, a ética cristã não está baseada nas morais sociais. A ética cristã está baseada na palavra. Se o que a sociedade prega como verdade for contrária ao que a Bíblia diz que é verdade, nós ficamos com a Bíblia. Você pode dar uma glória? Nós ficamos com a Bíblia. E aí, olha que coisa interessante. Depois nós temos aqui o Tomás de Aquino, ó, por sua vez, desenvolve uma abordagem ética baseada na lei natural e na busca da felicidade última. Aonde? Nos preceitos humanos? Aonde? Em Deus. Aí você vai dizer, mas felicidade, porque ele traz aqui, baseadas na lei natural. A lei natural foi proposta na matriz de Gênesis. Nós só vamos encontrar felicidade plena se nós estivermos na matriz de Gênesis. Uma dupla de espécie igual, gênero diferente. Para alguém isso pode ser relativo. Deixa eu perguntar para você, quanto é que é 4 mais 4? Diga para mim quanto é que é 4 mais 4? 8. Mas e se só você achar que é 8, e todo esse plenário aqui achar que é 16, você está errado? Mas todo o plenário está dizendo que é 16. Mas eu sinto que é 16. Porque eu sinto que é 16, torna-se 16? Porque eu penso que é 16, torna-se 16? Sabe por que não? Porque esse cálculo é absoluto. Nós não temos bases relativas. A nossa base é absoluta. E ele se apresenta como um Deus absoluto. Eu sou o que? Mas e o que mais? Não tem mais. Eu sou o que sou. Mas qual é o outro adjetivo que eu posso dar? Não existe. Eu sou o que sou. Eita glória. E ele é tão absoluto que ele diz o seguinte: passarão. Eita glória. Passarão. O que vai passar? Mas tem uma coisa que não passa. O quê? Por que não passa? Isso mostra do tempo que ele habita. Isso mostra qual é o tempo da eternidade. Para nós, no Cronos, existe passado e futuro. Mas o tempo da eternidade é sempre o presente. Qual é a prova disso? Eu sou. Eu não fui e eu não serei. Ele disse, eu sou. A palavra dele não passou e nem vai passar. A palavra dele é. Que tempo é esse? Presente. Então por isso que nós podemos, com muita fé, muita alegria no coração, dizer que Deus é sempre. Deus é sempre. Diga para quem está ao teu lado, fica tranquilo. Deus é sempre presente. Sendo Ele sempre presente, eu quero passar para a página 20. Eu ia falar no slide ali sobre teoria do desenvolvimento, mas vou deixar para o workshop de amanhã. Amanhã a gente aprofunda mais essas questões de adolescência inicial, média, final, como é que funciona a cabeça do adolescente, para você poder combater esse relativismo aí, tá bom? Então, vamos para cá. Página de número 20. O tópico relativização dos valores na adolescência, uma análise profunda. Olha só o que eu coloquei aqui. A adolescência é marcada por uma série de desafios, sendo a relativização dos valores um fenômeno cada vez mais presente nesta fase. Quando você trata com os adolescentes, você vai observar que, dependendo da forma que eles foram trabalhados, eles sempre terão uma segunda opinião. Sim ou não?
E eles vão usar sempre a expressão, depende. É assim ou não é? Depende. Esse depende do quê? Do contexto social que ele está, da cultura que ele está inserido. O adolescente, por ser o indivíduo que precisa, tem a necessidade de estar no grupo, por conta da fase anterior, que é a adolescência inicial, na adolescência média, a partir dos 15 anos de idade, ele necessariamente vai se filiar a um grupo, porque esse grupo vai resolver o que nós chamamos de tríplice luto, que é da adolescência inicial, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso amanhã. Esse grupo vai pautar para ele quais são as condições que ele precisa desenvolver para poder permanecer nesse grupo. Então esse contexto social do grupo vai nortear a fala dele dentro da sua casa, dentro da sua classe. O depende vai ser relacionado ao que o grupo dele entende como verdade. Então, pensando nisso, o nosso foco, ele tem que ser não apenas no adolescente, mas nosso foco precisa estar no grupo em que ele está inserido. Porque é a partir do grupo que ele está inserido, que ele vai desenvolver as percepções dele. Quando a gente observa a adolescência final, que ele vai já passando para a tríade cognitiva, que é maturidade emocional, independência emocional e maturidade financeira, e independência financeira, que já são as características para a entrada na vida adulta, porque a vida adulta vai cobrar maturidade emocional, independência financeira. Você vai observar que nesse exercício que se inicia na adolescência final e termina lá no primeiro estágio da vida adulta, que é adulto jovem, ele já se desprendeu do grupo. Agora ele já não tem mais a necessidade do grupo. Não é o grupo que vai reger, que vai pautar o que é certo e o que é errado, mas as necessidades da vida adulta que se apresentam para ele, que agora vão nortear realmente quais são a sua percepção de certo e errado. Agora, enquanto adolescente, essa estrutura do grupo é o nosso campo de ação. E aí eu pergunto, se o adolescente está inserido num grupo? Se ele está inserido no grupo, qual grupo? Porque se ele é o molde do grupo, e aí nós vamos ver Paulo nos dando a orientação que nós não devemos nos amoldar, não devemos estar na forma do grupo. Nós vamos ver o apóstolo dizendo que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E aí nós temos um grupo que ele vai pautar exatamente esses dois pilares. Esse grupo vai ser a forma, e esse grupo ou vai levar esse adolescente a uma amizade com Deus, ou esse grupo vai levar o adolescente a uma inimizade com Deus. Então, o grupo é uma estrutura que precisa ter a nossa maior atenção, porque é nesse grupo que ele vai desenvolver as habilidades sociais, e é aí que ele vai operar todo esse conceito de relativismo. O depende vai estar pautado no grupo. Entenda, um adolescente na escola, e é apresentado para ele ideologias que não são bíblicas. Quando o professor disser para ele, mas, porém, contudo, todavia, isso funciona desta forma, ele vai olhar e vai dizer, depende. Por quê, pastor? Porque o grupo que ele está inserido aqui, foi o grupo que norteou ele, foi o grupo que tratou ele, foi o grupo que formou ele, foi o grupo que orientou ele. Então, por causa dos conceitos do grupo aqui, ele vai chegar lá e vai dizer, depende. Porque existe uma célula mitocondrial, em que só as mulheres passam para mulheres, e é uma célula, oh glória, que ela já foi mapeada, e o estudo aponta que é uma célula única, que foi passada de mulher para mulher, identificando que, se foi passada de mulher para mulher, todas as mulheres vieram de uma mulher. Você entende isso?
uma mulher que não é fruto de uma ameba, não é uma estrutura quântica uma que foi formada da costela do homem, e a ela foi dado o nome de Eva, a adjuntora, oh glória, aquela que governa junto, a submissa, aquela que está na mesma missão, ou debaixo da mesma missão. Isso é submissão, é estar debaixo da mesma missão. Eu digo para as minhas adolescentes: vocês querem ser infelizes? Casem com um homem que não tem missão. Vocês nunca vão se achar na vida, porque vocês dependem da missão que Deus deu para ele. A partir do momento que vocês acharem alguém com a missão do reino, se preparem, porque vocês serão as mulheres mais felizes da face da terra, porque esse homem tem a missão de te honrar como Cristo honrou a igreja. Esse homem tem a missão de dar a vida por ti, como Cristo deu a vida pela igreja. Esse homem tem a missão de prover para ti, como Cristo provê para a igreja. Ele vai dizer: depende, porque o grupo que ele está inserido é o grupo que norteia a condição dele perceber o que é relativo ou não. Então nós temos que trazer para eles o conceito absoluto, a palavra. Como explicar a Trindade para um adolescente? Imagina, meus irmãos, se tem adultos que não entendem a Trindade, a doutrina da Trindade. E se nós pegarmos os termos técnicos da teologia para explicar a Trindade para os adolescentes, se adulto não compreende. E aí eu desenvolvi um método com eles. Eu digo: vocês querem compreender a Trindade? Queremos, oh glória. Então eu vou explicar a Trindade para vocês em 3 minutos. Desafios. Precisamos dar para eles conceitos absolutos, a partir do conhecimento que eles têm. Por isso que nós precisamos passar pelas ferramentas atuais do século presente. E as ferramentas do século presente são ferramentas digitais. A gente é muito bom em dizer: eles têm que fugir das telas, tem que diminuir o tempo de tela. Mas chega para a geração da prensa de Gutenberg e diz para eles: vocês têm que largar os livros de mão. Vocês têm que parar de ler os livros que foram impressos. A geração que tinha a maior tecnologia da história, o livro impresso. Agora chega para essa geração que gosta de sentir cheirinho do livro e diz para eles: a partir de hoje vai ser tudo para o digital. O que eles vão dizer para você? O mesmo nós estamos querendo fazer para essa geração digital. Uma geração que não nasceu na era do papel. Uma geração que já nasceu digital. E nós queremos arrancar deles o que eles são, ao invés de orientar eles, oh glória, da forma que eles são. Porque existiu literatura na época de Gutenberg que não dava para ler. Eram censurados. Alguém chegou e disse: esse livro não está na idade, não é para ti. Da mesma forma, a gente tem que ter essa percepção, para poder nortear essa geração que é digital. Só que como eu vou nortear eles, se eu não estou lá? Como eu vou compreender eles, se eu não estou no mundo deles? Eu quero trazer eles para o meu mundo, mas eu não entro no mundo deles. Professor de adolescente. Eu, meus irmãos, tenho tudo que é rede social. Tudo. A rede social que você imaginar, eu tenho. Até o Discord. Misericórdia, já diz o nome, né? Discord. Mas tenho. Porque quem é que está lá? Quem é que está lá? Tem o Twitter, tenho. Hoje não é mais Twitter, é o X, né? É o X. Tem o Facebook, tem o Instagram, tem o TikTok, Tinder.
Opa, tô lá. Só dando umas olhadas. Tenho o avatar. Tenho os meus. Vocês viram o bonequinho ali, né? Tem o meu avatar. Irmão Jorge, o que é isso? Ô, glória, é isso. Olha que geração extraordinária, hein? Isso aí é amigo. Amigo diz a hora de começar e a hora de parar. Fica a dica. Aquele que está vendo que você vai se arrebentar ali na frente e não diz para você parar, isso não é amigo, foge dele. Fica a dica. Quem foi o primeiro a criar um avatar? Você sabe me dizer? Eu já dei a referência dele hoje. O que é um avatar? Uma representação gráfica de mim mesmo no ambiente virtual. Isso é um avatar. Uma representação gráfica de quem? Minha. O primeiro a criar um avatar. Olha como isso fideliza com o adolescente. Olha como ele começa a compreender os conceitos. O primeiro a criar um avatar foi Deus. Vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. E eu digo para eles, vocês são os avatares de Deus. Aonde vocês andam, vocês representam a Deus. Então tomem cuidado por onde vocês andam, porque vocês são avatares de Deus. Vocês representam Deus nesse ambiente virtual que se chama Cronos, porque o ambiente real se chama eternidade. Conceitos teológicos. E aí eu disse para eles, vocês ficaram agora curiosos, né? Vou ter que terminar de falar da Trindade, né? Como é que se explica a Trindade para um adolescente? Eu disse, simples. Eu falo de um Deus trino. E eles dizem para mim, mas irmão João, ou é 3 ou é 1. Eu digo, não, é 3 em 1. Não. Esse negócio não dá certo. Ou é 3 ou é 1. Aí eu perguntei para eles, meus filhos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem de vocês aqui faz live? Quem é que já fez live aí? Levanta a mãozinha, que eu quero ver. Fiquem tranquilos, o pastor não vai disciplinar vocês. Ele sabe que as lives que vocês fizeram foi para promover o reino. Então fiquem tranquilos. Quem já fez live aí? Quem já participou de live? Glória a Deus. Aí eu perguntei para eles, quantos vocês conseguem colocar em uma live? Não é quantos acessam a tua live. É quantos em uma live conseguem ao mesmo tempo estar ali conversando. Aparece ali o rostinho deles todos ali. Quantos? Depende da plataforma. Eu digo, oh glória. Plataforma. Pega essa expressão. Plataforma. Dependendo da plataforma, vamos pegar então o Instagram. Quantos você consegue colocar numa live no Instagram? Só até 4 pessoas. Eu digo, 4 pessoas. Então vocês têm 4 lives. Não, professor, não. É uma live com 4 pessoas. Não, isso não pode. Ou é 4 ou é 1. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Usar as tecnologias do tempo presente. É o que está na apostila. Se eu não usar, não adianta método do século XIX. Eu preciso de métodos do século XXI. O que eu tenho na minha mão? Se é ensinar, que haja dedicação. Não se iluda. O teu aluno, ele já está no colégio, no secular, com lousa eletrônica ali, não tem mais quadro negro, branco, sei lá o que for, verde. Agora é uma lousa lá eletrônica, que a professora até a internet acessa. Ele agora já não tem mais caderno, é Chromebook. E nós querendo retrocesso. Se vos falando de coisas terrenas, não me credes, como crerão que um grupo de adolescentes como que eu tenho em Porto Alegre, que talvez nunca vai assumir um púlpito, porque são tímidos, não têm a habilidade da oratória,
mas possui um traço mais afinado do que uma espada poderosa de qualquer esgrimista, e faz um desenho que tem o nome de mangá, estrutura do traço japonês, coloca ali as vivências deles como adolescentes cristãos, e coloca na internet, alcançam mais de 20 mil pessoas em uma tiragem, dentre elas uma menina que manda no direct: eu li o mangá de vocês, eu entrei no site errado, mas quando eu olhei mangá, porque ela gostava do tal do mangá, ela viu uma cruz, e na cruz estava espargido sangue, ela estava pensando em tirar sua vida, quando ela olhou a cruz, espargindo sangue, mangá, ela pensou: vai ser aqui que eu vou achar alguma coisa para me matar. Quando ela abriu o mangá, ela achou algo que gerou vida, e ela disse: eu deixei de me matar. Uragasturamandara. Como eu vou crer que um adolescente desse pode alcançar alguém através de um traço, de um desenho? Porque ele vive levantando para tomar água, ele não para quieto num culto. Ei, fica tranquilo, eu vou encerrar por aqui. O Deus que tudo criou é suficiente para no momento certo pegar o teu adolescente e chamar ele pelo nome. Aleluia! 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 Quando eu testemunhei, eles receberam alguns batismo no Espírito Santo. Está aí, não precisou ir para monte, nada disso. Eu disse: meus filhos, olha aqui, o resultado do trabalho de vocês. Língua estranha começa a aparecer. O que é isso? É Deus. Aleluia! Ele faz como quer, na hora que quer, com quem quer. Não podemos colocar Deus numa caixinha. Quando a gente traz o Deus absoluto para eles, na cognição deles, do jeito que eles compreendam, pode vir as ideologias do mundo, eles vão olhar e vão dizer: depende, porque eu tenho um Deus. Glória. O meu Deus, e eles vão responder que nem Israel: o meu Deus fez os céus e a terra e tudo que nela há. E eles ainda vão devolver, que nem Israel devolve no Salmo 115: mas o Deus de vocês tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, tem garganta, mas som nenhum sai dela. Eles vão dizer: mas o meu Deus, lá em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 7, disse: tenho visto, o meu Deus vê, tem olhos e vê a aflição do meu povo. O meu Deus é pessoal. O Deus que sente a aflição é um Deus pessoal, que está no Egito. E mais, eu tenho descido, o meu Deus se movimenta a meu favor. Deus abençoe vocês. Obrigado, meus irmãos. Aleluia, vamos ficar em pé, amados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, glória a Jesus. Pastor Hélio Machado, ora ao Senhor. Oh, aleluia, levante a sua mão ao milagre do Senhor, aguardando pela sua casa, pela sua família. Tudo está no controle de Deus. Pai, em nome de Jesus, rendemos a Ti a nossa adoração. Urabacalabachore bihala bahai, vem camarraio chore bihai. Urimanda calabacere bahai, uriquete bihabacé, era manda calabatole bihai. Pai, rendemos a Ti a nossa adoração pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a colocar em prática. Bendito seja o Teu nome para toda a eternidade. Amém.